Boa noite, irmãos. Graça e paz, tudo na glória. E aí, como é que vocês estão? Tudo bênção? Então, estamos atrasados com nossas aulas, né? Eu vou gravar aqui o tema alicerce, né? A nossa apostila de alicerce. Tema da aula 9, que é autoridade e submissão, parte 2. Né? Tem a parte 1, agora a parte 2, para acabar com esse tema da aula 9, para a gente ir para o final da apostila alicerce e rudimentos, que é a aula 10. Amém? Então vamos estar orando um pouquinho aqui. Pai querido, em nome de Jesus, te adoramos, ó Deus, por mais esse tempo aqui, te louvamos, te exaltamos e te glorificamos. Só possa o Espírito Santo estar nos orientando, nos ensinando acerca desse tema tão importante, que é estarmos submetidos, sermos submissos ao Senhor e à tua palavra e ao teu ensino, para que possamos, ó Deus, fazer a tua vontade. No nome de Jesus, conforme o teu desejo, Senhor. Vem sobre a vida de cada irmão que escutar essa lição, que estudar essa lição. Abençoe a vida de cada um no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, né, essa aula, né, autoridade e submissão, parte 2. Você pode acompanhar depois na apostila. E vou aqui carregar, né? Esqueci aqui, só um momento. Vou carregar aqui o tema da aula, né? O slide. Só um momentinho aqui. Vou buscar aqui o arquivo sobre o tema dessa aula, para a gente estar compartilhando. Bola de livros. Alicerce. Aula número 9. Aqui está o lembrete de... Tome o seu remédio. Aqui está o lembrete. O lembrete que a Anja põe na IA, mas ela nunca usa, irmãos. Tomar o remédio. Não sei se os irmãos escutaram ainda, mas... Autoridade de submissão, parte 2. Eu vou compartilhar com os irmãos a tela agora, para a gente... Tá aí. Alicerce, autoridade e submissão, parte 2, tema 9. Amém, queridos? Então, primeira coisa aqui, a quebra do princípio da autoridade, né? A quebra do princípio da autoridade, né, é uma coisa muito interessante, porque, na realidade, todos nós temos uma autoridade sobre nós, amém? Seja a autoridade eclesiástica, né, na igreja, seja a autoridade dos pais, seja a autoridade do trabalho, né, seja a autoridade civil, né? Então, nós temos várias autoridades sobre a nossa vida. E Deus, né, principalmente. Amém? Então, aqui, toda insubmissão, é interessante isso aqui, né? Toda insubmissão tem uma raiz de rebelião contra Deus, né? Então, ou seja, toda vez que a gente se rebela contra alguma autoridade sobre a nossa vida, que está sobre a nossa vida, nós estamos se rebelando contra Deus, né? Então, não é contra a pessoa, contra o meu chefe, não, contra Deus, que ele foi colocado ele como meu líder. Então, eu devo me submeter à liderança dele. Amém? Então, se eu me rebelar contra a liderança dele, eu vou estar me rebelando contra Deus e não contra ele. Isso é um princípio que nós temos que entender. Amém? Desde o Éden, o grande problema do homem está ligado à falta de sujeição. O homem não gosta de se sujeitar a ninguém.
né? Então, assim, sempre teve um ditado antigamente, hoje o pessoal não usa muito, mas antigamente tinha, né? Principalmente o filho homem, né? Quer virar homem, então vai para o quartel. Lá no quartel tu vai te sujeitar, porque em casa não respeita o pai e a mãe, lá no quartel tu vai ter que respeitar o teu superior. E, na realidade, no quartel tem toda uma rigidez, né, uma forma de ser tratado que a pessoa acaba se moldando naquilo ali, nem que seja a força. Aqueles que se rebelam vão para a cadeia. Então, o trato é bem, bem forte. Então, e desde o princípio, né, o homem nunca se sujeitar, né? Há na nossa carne um desejo de ser independente, de governar a si mesmo, ou seja, nossa carne, a nossa alma, nosso corpo, a nossa alma quer se governar sozinho. Nós achamos que não precisamos de ninguém. Nós podemos se governar, e na realidade não é isso. Isso pode manifestar-se no relacionamento direto com o Senhor, como também em relação àqueles que ele investe de autoridade sobre nós. Entretanto, a Bíblia mostra que Deus, tratando com severidade toda forma de rebelião, né? Então, a rebelião ali em 1 Samuel 15, 23, né, quando Saul se rebela, né, que Deus fala que a rebelião é comparável a uma feitiçaria. Ou seja, quando a gente está se rebelando, nós estamos sendo feiticeiros. Então, quando a gente se rebela contra alguma autoridade, estamos... É a mesma coisa que fazer um feitiço na esquina. Né? Então, essa é a comparação que Deus dá. Primeira coisa, exposição leviana de uma autoridade. Em Gênesis 9, 20, 27, lemos que Noé cometeu um pecado, né? Embriagando-se e foi achado despido dentro da sua tenda, numa situação vergonhosa. Cão, seu filho, vendo assim, saiu e leviamente expôs a nudez do pai, né? Por causa disso, toda a descendência de Cão recebeu uma maldição, visto que ele desrespeitou a autoridade de seu pai, publicamente, maldosamente, o seu pecado. Então, Cão, né, ele viu a Noé ali nu, né, ele havia bebido, mas isso não dava o direito dele de ridicularizar o pai. Então, essa é a consequência. O pai, por sua vez, dentro da sua autoridade como pai, amaldiçoou o filho. Eu achei um pouco pesado isso, né? Mas, enfim. Então, aqui não se trata, né, do certo ou errado, mas sim da autoridade que o pai tinha sobre o filho, lançando a ele uma maldição, e ele ficou submisso aos seus irmãos, né? Toda a descendência dele. Precisamos ter muita cautela quando abrimos a nossa boca para falar de uma autoridade, seja civil, familiar ou eclesiástica, ou qualquer outra área. Na nossa língua, há poder de vida e de morte. E se ferirmos alguém que está sobre nós, vamos prestar contas com Deus, né? Então, aqui, Davi, certa vez, disse, não ousarei estender a minha mão contra o ungido de Deus, porque o Davi podia ter matado Saul, né, em certa situação lá, na caverna. Mas Davi sabia a autoridade que Saul tinha sobre ele, como seu rei, né, seu líder, seu rei, e principalmente foi Deus que tinha colocado Saul, por mais que Saul estava errado, Deus colocou autoridade sobre Saul. Então Davi, não vou ralar a mão nesse cara, não, porque a consequência vai ser grande sobre a minha vida. Então Davi entendia isso, um princípio de autoridade. Então, primeiro ponto, irmãos, autoridade, nós temos que, né, pensar o que nós falamos, o que nós proferimos contra a nossa liderança. Amém? Segundo ponto, desconsideração da cobertura espiritual, ou seja, a gente não leva em consideração a cobertura que nós temos. Levítico 10, 1, 3, conta a história de dois homens, Nadab e Abiú, que resolveram oferecer incenso diante do Senhor, de forma e que foram mortos ali mesmo, perante o altar. Tal teria sido o pecado que suscitou tamanha ira da parte de Deus. Então, qual seria esse pecado?
Eles quiseram exercer um ministério independente, sem levar em consideração a liderança que estava sobre as suas vidas. Como filhos de Arão, aqueles homens precisavam ter um comando antes de fazer o que fizeram. Então, quando você quer exercer uma autoridade eclesiástica, sem ser preparado para isso e enviado para isso, você está debaixo de uma maldição. Você está sendo, se rebelando contra a autoridade. Por exemplo, eu quero sair desse ministério, vou abrir o meu próprio. Eu mesmo vou me enviar e eu vou começar o meu ministério. Isso é muito crítico, muito pesado, muito sério, porque as pessoas que tu vai conquistar ali, muitas pessoas vão te seguir, elas também estão debaixo da mesma maldição. Porque você se rebelou contra a sua liderança. O ministério, ele não é criado. O ministério, ele nasce. Né? Qualquer ministério, ele nasce. Ou seja, através de um envio, né, com autoridade sobre você, e aí você vai exercer aquele envio debaixo, se submetendo a uma liderança que te enviou e que impôs as mãos sobre ti. Pode ter certeza que esse ministério vai crescer e vai se sustentar. Caso contrário, é fria, né? E hoje que muitas igrejas nascem aí, aparecem, né, vamos dizer assim, debaixo desse tipo de... E elas não prosperam, não adianta, elas não vão à frente. Amém, queridos? Outra coisa, murmuração e relativização da autoridade. Outro exemplo de rebelião ocorrido durante o êxodo, né, em Egito, se trata de tratado severamente por Deus, foi cometido por Miriam e Arão, olha só, os irmãos de Moisés. A Bíblia diz que, por não concordarem com o fato de Moisés ser casado com uma mulher cuxita, né, que era de outra tribo, né, não era da tribo de Israel, eles falaram contra ele, e Moisés contra. E ele tentaram relativizar a autoridade, argumentando que Deus os usavam também. Por que então teriam que se submeter a Moisés, né? Sua linha de raciocínio era mais ou menos o seguinte: se este homem faz coisas que não gostamos e é usado por Deus, tanto quanto nós somos, por que temos que obedecer? Afinal, além de fato, ele é igual a nós. Então, irmãos, exatamente a gente quando coloca em questionamento a autoridade, né, do nosso líder, se um momentinho, nós nos rebelamos contra o nosso líder, questionando a autoridade dele, né, por algum motivo que não, né, assim, no caso aqui, a Moisés, só porque tinha se casado com uma pessoa que não era da linhagem deles, eles estavam questionando a autoridade de Moisés. E aí, o que aconteceu, né? Eles ficaram leprosos. Moisés teve que ir lá orar a Deus, pedir para Deus curar eles. Então, às vezes, a lepra é o quê? A lepra é um pecado, né? Então, quando a gente também levanta contra a autoridade de alguém, questionando algo que, na realidade, não é da nossa consideração, dessa nossa alçada, vamos dizer assim, né, nós também estamos cometendo pecado. Né? Se o fulano está fazendo ali, é ele Deus, eu vou continuar obedecendo. Amém, queridos? Isso aí acontece muito na igreja, muito. Eu não concordei com o pastor, eu vou embora, vou sair. Não concordei, vou fazer desse jeito. Entendeu? E se não concordei, eu não concordo. É melhor obedecer. Obedeça. É a melhor coisa. Se a pessoa está errada, é ela e Deus. Se o líder está errado, é ele e Deus. Continua se submetendo a Deus. Você fica rebelde, é rebeldia, né? Rebeldia é uma feitiçaria.
Uma pessoa rebelde, ela é feiticeira. E o feiticeiro, irmão, ele se afasta de Deus. Conheço muitos que têm se afastado de Deus por causa de rebelião. Rebeldia. Né? Amém? Outra coisa importante. Insurreição e rebeldia explícita. O terceiro e mais terrível exemplo de rebelião que vemos tomar nos tempos de Moisés está narrado em Números 16, de um outro desses. Corá, Dan e Abirão, comandantes de uma grande insurreição, comandaram uma grande insurreição e ajuntaram contra Moisés mais de 250 homens dos príncipes de Israel. Eles disseram: basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que isto vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Números 16. Em outras palavras, sua bandeira foi: todos somos iguais. Não há hierarquia ou diferença de autoridade. A Bíblia diz que a terra se abriu e tragou vivos todos eles, aqueles homens. Ou seja, eles se rebelaram contra Moisés, se colocando no mesmo nível. Ou seja, não, nós somos tudo igual aqui e eu não vou me submeter à liderança desse cara, porque eu sou igual a ele. E pronto, não vou obedecer. Amém, irmãos? Então, o que aconteceu ali? Deus abriu a terra, comeu todo mundo, porque Moisés foi levantado como líder. Então, o nosso líder, a nossa liderança, eu não posso dizer, eu sou igual o Joãozinho, então eu não vou obedecer. Não, o Joãozinho é o meu líder. Não importa quantos anos eu tenha de pastorado, ele sempre será o meu líder. E acima dele o pastor Márcio sempre será o meu líder. Acima dele o pastor Paulo, Sérgio, sempre será o meu líder. Enquanto eu estiver aqui nesse ministério, eles serão meus líderes. Eu devo obediência a eles sempre. Amém? Então não pode dizer, agora eu sou pastor igual o Joãozinho, tem a igreja igual a ele, sou pastor, então eu sou igual a ele. Não, ele é o meu líder. Ele é meu pai espiritual. Então eu sempre vou me submeter, sempre vou obedecer. O que ele mandar eu fazer, eu vou fazer. Entendeu? Mesmo que está errado, eu não concordei, não importa, eu vou fazer. Ele mandou. Amém, queridos? Então, a autoridade, ela nunca acaba, ela sempre vai existir. Deus colocou sobre nós líderes para que nós possam nos conduzir. Amém? Então, pense nisso. A autoridade. Você tem uma autoridade sobre você. Obedeça. Melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Outro ponto aqui, exercendo autoridade sobre os outros, né? Se é para o ser humano um grande desafio submeter-se às autoridades constituídas, é também um desafio exercer autoridade sobre outros, né? De modo correto e agradável a Deus. Então, Deus me colocou como líder hoje dessa igreja. Pode ser que um dia ele me tire, olha para o outro, não tem problema nenhum. Mas enquanto eu sou o líder desse ministério, eu tenho que exercer liderança com que agrade a Deus, não pela minha vontade, do jeito que eu quero. Não, eu também presto conta para Deus. Eu estou liderando pessoas. Eu vou errar? Posso errar, com certeza, já errei várias vezes, mas eu tenho que ter sabedoria de pedir perdão e voltar atrás do erro, né? Então, uma coisa interessante, a autoridade é dada para servir, primeira coisa. Mateus 20, né, 26. Toda autoridade é dada por Deus para servir. Pode parecer antagônico, mas quanto mais elevada for a posição de alguém numa hierarquia, maior será o peso da cobrança sobre o seu serviço. Então, quanto mais autoridade me é dada, mais cobrança terei sobre o meu serviço. Então, eu estou aqui para servir e não para ser servido. Amém?
Se você é líder, né, de célula, você vai ser líder de célula, você está ali, foi levantado líder para servir. Se você é líder na igreja, líder de louvor, líder de intercessão, líder de diaconato, líder das crianças, líder do ministério de infantil, líder do ministério de eventos, se você é algum líder, exerce alguma liderança, você está ali para servir. Nós estamos para servir, amém? Conforme a vontade de Deus. Outra coisa, autoridade e autoritarismo. É uma diferença, né? Autoridade e autoritarismo. 1 Pedro 5:12. Muitos confundem o exercício da autoridade com autoritarismo. Há uma grande diferença entre um líder e um tirano, né? O primeiro vai à frente e aponta o caminho e comanda com amor, debaixo de uma legalidade, sabendo que não tem nenhum poder em si mesmo, e a não ser aquele que lhe foi delegado por Deus. O segundo, o autoritarismo, né, exerce o domínio sobre as pessoas, né, buscando sua própria satisfação e impõe a sua vontade sobre as pessoas. Então, a autoridade, ela é exercida com amor, né, com amor, com respeito, né, e conforme o que Deus orienta. Né? O autoritarismo é aquele que impõe, e diz que tem que ser, é assim que eu quero, é assim que tem que ser, né? Não importa, não traz, o autoritarismo, ele não traz nenhuma explicação, é assim que eu quero, pronto. Ah, mas por quê? Porque eu quero. Isso é autoritarismo. Agora, a autoridade, não, a autoridade, ela é conquistada. Uma pessoa que tem autoridade, ela conquista a autoridade, ou seja, com respeito, né, com dedicação, e as pessoas respeitam e reconhecem a autoridade. Amém, queridos? Então, tem essa diferença do autoritarismo. Outra coisa aqui, exercendo a autoridade pela palavra de Deus. Há uma conexão entre o discipulado e a autoridade de Cristo. Ele mesmo disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os e guardando todas as coisas que vos tenho ordenado. Note que, através do discipulado, é uma consequência da autoridade de Jesus, visto que o discipulador libera, não em um nome, mas no nome do Senhor. Então, aqui Jesus, como líder, né, como líder daqueles seus discípulos, tinha autoridade, ou seja, toda a autoridade me foi dada. Toda a autoridade estava em Jesus. Então, todo o líder tem uma autoridade. E a autoridade de Jesus foi, ide, fazer discípulos. Deus, por ter autoridade, ele estava delegando uma função, delegando uma tarefa para os seus discípulos. Vai e fazer discípulos. Né? Está dando autoridade, está delegando a autoridade. Vai fazer discípulos, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse ide que Jesus autoriza, né? Ele autoriza porque ele tem toda a autoridade. Então, um líder também autoriza a fazer, dando-lhe condições para que seja feito, né? E outra coisa importante aqui é reconhecimento conquistado e não imposto. Eu falei antes. Outro princípio muito importante para o correto exercício da autoridade é que ela não pode ser imposta. Muitos erram porque querem fazer o que outros se submetam, sem, contudo, conquistar-lhe o coração e a confiança. Então, como eu falei, a autoridade é conquistada, não é imposta. Eu não posso impor as coisas, eu tenho que conquistar o respeito, conquistar a confiança, né? E realmente que vocês possam olhar para o líder, olhar para mim e dizer, eu confio no que o pastor está dizendo, então eu vou fazer o que ele pediu, em respeito, em autoridade dele e tal.
E assim a gente tem que fazer, como eu faço com os meus líderes, né? Eu respeito, eu entendo, confio, eu conheço, né? Eu tenho prazer em respeitar o que ele está dizendo, a autoridade dele sobre a minha vida. Então eu sei que só por isso o que ele falar para mim vai funcionar. Amém, queridos? Então esse é um princípio. Os níveis, os níveis de palavra de uma autoridade, né? Primeiro, palavra de Deus. O primeiro nível de direção de um líder pode liberar a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16. Ela é inquestionável e tem que ser obedecida, sem concessões. Entenda-se aqui, como palavra de Deus, aquilo que está claro na Bíblia, e não interpretação pessoal ou revelação mística, visões, profecias e tal, que mesmo sendo liberadas por um líder, devem ser julgadas por aquele que a recebe. 1 Timóteo 5. Então, se uma palavra, né, um líder mandou uma palavra de Deus, ela tem que ser escutada, entendida e confirmada na palavra de Deus. Se ela for confirmada na palavra de Deus, agora, se ela é uma palavra, um sonho, algo, né, é isso que te digo e tal, irmão, presta atenção. Às vezes, não é algo que vem de Deus, é o que vem da pessoa. Né? Segunda coisa, regra, né? Há determinados comandos que um líder precisa dar e que são inegociáveis, embora não estejam necessariamente na Bíblia. Eles estão relacionados à ordem comum. Um pai de família precisa estabelecer padrões para a sua casa, como horário para os filhos. Da mesma forma, os pastores fazem para que a igreja ande numa mesma visão e não se torne uma anarquia. Então, autoridade, regras, né? Então, existe a palavra de Deus, existem as regras que têm que ser obedecidas, né? Então, existem regras, né? Todo negócio, né? Toda a igreja, toda empresa, uma empresa tem regras. Então, Deus também tem regras. Nós temos que ter regras, né? Isso para que a ordem seja estabelecida e não vire uma bagunça, né? Tudo tem que ter uma regra. Se for colocado uma regra, ela tem que ser seguida, ela tem que ser obedecida. Não, a liderança pediu para fazer isso, o pastor pediu para fazer isso. Então, é regra do ministério, é regra do estatuto. A gente tem um estatuto, a igreja tem um estatuto. Eu até fiquei de passar o estatuto para os irmãos, vou passar agora que eu acabei lembrando. Vou passar para os irmãos o estatuto, né? Para vocês poderem ler o estatuto da igreja e seguir a regra. A regra é aquela lá. Amém? Outra coisa, conselho. O terceiro nível de palavra que e lançamos sobre nossos liderados é o conselho. Provérbios 12, 15, 22, 19, 20. Trata-se de uma direção particular dada com seriedade e deve ser seguida, embora não tenha um peso absoluto, como o da palavra de Deus. Por isso, ao aconselhar, o líder deve fazê-lo em temor e procurar alinhar-se com o Espírito Santo, de maneira a ter certeza de que está verbalizando a vontade de Deus naquela situação. Então, olha só, irmãos, quanto é sério e o quanto muitas vezes um peso para nós líderes liderar de uma forma que seja a vontade de Deus e não a nossa vontade, né? E que seja feito algo que realmente Deus pediu para fazer ou que é a direção do Espírito Santo, para que a gente não venha também fazer coisa errada achando que é Deus e não é Deus. Por isso, um líder, ele deve consultar a Deus sempre e esperar a resposta de Deus para cada situação. E muitas vezes,
Isso não é de uma hora para outra. Às vezes a pessoa vem pedir para nós um conselho, uma orientação, e a gente vamos orar, esperar em Deus uma resposta. Pode ser que essa resposta venha rápido, mas pode ser que a resposta demore. E às vezes ela demora, não porque o pastor não quer dar a resposta, porque ele também não viu uma resposta de Deus sobre aquela situação. Porque é sério. Amém? Então, existe um conselho, existe algo direcionado por Deus. E, por fim, a opinião, né? O quarto nível de palavra é a opinião. Ela não tem peso, nem sentido, nem sentido de direção. É apenas uma ideia que aquele que recebe pode considerar ou não. Quando um líder dá uma opinião, deve deixar claro o nível dessa palavra, para que a pessoa não venha tomá-la como uma direção para a sua vida. Ou seja, quando você pergunta algo para o seu líder, e o seu líder diz, cara, eu vou te dar uma opinião, eu faria dessa forma, mas você pode fazer de outra forma, né? Então, se eu faria dessa forma, não quer dizer que é a melhor forma, mas eu estou te dando uma opinião. Você pediu, né, um conselho, eu vou te dar uma opinião. Você pediu uma orientação, vou te dar uma opinião, né? Então, a minha opinião para essa situação seria essa, essa e essa. Mas você pode também ter a sua opinião e você seguir essa sua opinião, e não necessariamente seguir a minha, né? Porque nós somos diferentes. Você entendeu? Então, o conselho, né, do líder, então, você trabalha dessas 4 formas. Palavra de Deus, a regra, tem que ser um conselho e uma opinião. Amém, queridos? Essa lição ela é bem curta, porque ela está ligada à outra, né? Então, essa aqui é a parte 2. Escutem a parte 1 para complementar. Estudem na apostila. Eu fui bem breve, porque tem vários textos, eu não queria ficar tomando tempo de estar lendo todos os textos, mas para a gente ter uma ideia do que a palavra de Deus diz, o que a gente tem que nos portar sobre nossa submissão em relação à nossa liderança. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, vamos estar orando. Pai querido, obrigado, Deus, por mais essa lição. Abençoe, Senhor, aqueles que estiverem escutando e todos aqueles que venham estudar, olhar a apostila e possam ser, Deus, guiados pelo Teu Espírito, para que eles possam tomar, Senhor Deus, a vida, a decisão deles, e que eles possam se tornar grandes líderes, né, Pai? Líderes que vão fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Jesus. Vou parar aqui, né? E na próxima aula, estamos de novo. Daí vai ser rudimentos, aula 10. E para finalizar, alicerce. Rudimentos, aula 10 é a imposição de mãos. E alicerce, aula 10, as estacas para o crescimento. Ou glória. Amém, queridos? Deus abençoe, fique com Deus. Até a próxima aula.